Bem, pessoal, estamos de volta, hoje aqui com a presença do Felipe Galas, goleiro do nosso Lajadense, do nosso Alviazul. Galas, se falou muito aí durante a última semana da origem do Leandro Damião para o futebol. Futebol de várzea, futebol regional, amador, né? Isso que eu quis dizer. Você já disputou futebol amador? Eu joguei municipal na minha cidade uma vez, mas não é do mesmo nível que é aqui em Lajeado, que eu creio que é melhor o nível. Mas foi uma vez só, não... Você é da onde? Sapiranga. Sapiranga? Como é que veio parar aqui em Lajeado? Isso aí é o futebol, né? Te leva a lugares que o cara nunca imaginou que ia conhecer. Quem diria, né, Gasparoto, que tu ia estar aqui numa bancada ao nosso lado, ao lado do Felipe, né? Não é mesmo? É verdade, mas eu sou cidadão lajadense. Cidadão, né? lajadense. Pois é, e a gente vai ter mais uma rodada do nosso Regional Sertel, né? Nesse final de semana aqui com as Levata. Promete grandes jogos, não é mesmo, Gasparoto? Rodrigo, nós vamos ter então a 7ª rodada, né? E vão folgar, né, o atual líder e o vice-líder, que é o Campestre e o Forquetense. Mas as outras equipes vão aproveitar para poder vencer seus adversários e subir mais na tabela para tentar encostar lá em quem está lá no topo, né? Pois é uma rodada perfeita para quem vem, né, na posição intermediária da tabela e nas últimas. Afinal, o líder, né, o União Campestre com 11 pontos e o vice-líder, o Forquetense com 9, estão de folga. Os jogos, e Ecas e Rio Grandense é o principal deles. Lá em Imigrante, afinal, são os dois times que vêm. Clássico, além de ser um clássico, né? O que vencer vai estar encostado com a União Campestre na liderança, né? E o destaque lá do Ecas é o Ricardo Maria, que já jogou, acho que junto com o Galo, uma temporada ali. E agora está lá defendendo as cores lá do Ecas, lá do treinador Arley Heffler. Completando a rodada, a 7ª rodada, em Arvorezinha, São Luís e Tiradentes, em Encantado, Ouro Verde e Gaúcho de Teutônia, em Arroio do Meio, Rui Barbosa e o São Paulo de Guaporé. Gasparoto, então esse clássico, sem dúvida, é para definir um novo líder aí ao lado do União Campestre, né? Olha, Rodrigo, eu acredito que pelo que vem apresentando o Ecas dentro da competição, o Ecas é favorito lá. É favorito? É favorito, eu acredito que é. Perfeito. Também já no mini futebol a gente teve novas definições para a nossa Copa Integração, não é mesmo, Gasparoto? Exatamente. Na quarta-feira, no Salão Floresta, lá do Clube Chiricaça, aconteceu a reunião que definiu os cruzamentos da Copa Integração CTC 7 de mini futebol, veterano e Master 2011. Entram em campo para a disputa da competição 7 equipes na categoria Master, Espumol, Panelinha, Toca Fogo, Magic Clube e Coroas do CTC, além de Renegados, Atlanta e Rock Tratores pelo 7. No veterano, são 10 as equipes que se habilitaram. Swiss Tour, Galera, Coroas Mirim, Banguzinho e Dínamo pelo CTC, e mais Real Matismo, Viracopos, Alcatraz, Só Elite pelo 7. Ficou acordado lá na reunião que no dia 27, no Clube Esportivo 7 de Setembro, tem início o pontapé inicial para os times da categoria Master. No dia seguinte, 28/9, vai ser reinaugurado a iluminação lá no CTC, do gramado sintético, quando vai acontecer um jogo entre a diretoria do 7 contra a diretoria do Chiricaça. E logo depois entram em campo as feras da imprensa, diante de um combinado lá desses dois clubes. Tu imagina as feras, sendo que o Gasparoto vai estar em campo. Essa cena eu não vou poder perder, ver o Gasparoto de calção e chuteira. No dia seguinte, Rodrigo, então acontecem, né, os jogos daí da categoria veterano, com 3 jogos acontecendo lá no Chiricaça e 2 jogos no 7. E a cada semana vai intercalando, né? Onde aconteceu 3 jogos, na semana seguinte acontece 2. E vice-versa. Perfeito. Galas, você disse que já havia percebido a força do futebol amador aqui na região. E essa questão que a gente sempre comenta dos clubes sociais, também já deu para perceber? Os jogadores comentam isso ali no Florestal? A questão dos clubes sociais, esses internos de mini futebol? Sim, eu já fui 2 vezes no Chiricaça olhar o campeonato que tem e fui uma vez no 7. Não, acho muito forte, bastante gente vai assistir também, bastante qualidade, principalmente no Chiricaça, ali na primeira e na segunda divisão. E eu acho que é importante, mostra que o pessoal aqui dessa região gosta de jogar futebol.
Ok, quem também entra em quadra nesse final de semana é o nosso Bira. Vamos só reforçar, né, Gasparotto, rapidinho, que o time pega o líder, né, recebe a equipe de Uruguaiana a partir das 20 horas. Eu ainda não tenho a confirmação desse horário oficial, não nos veio até este momento, deve ocorrer agora de tarde, aqui no Complexo Esportivo da Univates. Então, a princípio, às 20 horas, diante do Uruguaiano, o nosso Bira, que tirou o terceiro lugar lá na Copa Sul, em Santa Catarina, volta à quadra. E se pelas categorias de base, Gasparotto, são outras 6 partidas envolvendo as equipes sub-13 e sub-15 do Bira. Então, para quem gosta de basquete, basquete é o que não vai faltar também no nosso final de semana. Em quadra também, né, Rodrigo? Vamos ter a atuação da Univates Avates. Isso. Agora sob o comando do Juca Klein, que retoma, né, o comando técnico, né? Depois de ter uma passagem lá pela seleção brasileira. E o Juca já pega a equipe com 100% de aproveitamento no trabalho excelente do Rodrigo Rotter. Sem nenhum set perdido. Sem nenhum set perdido. E agora vamos disputar então diante do Paladino de Gravataí, né? Isso. Essa partida acontece no sábado às 18 horas lá no Complexo Esportivo da Univates. E o torcedor está convocado lá para prestigiar mais essa grande partida. Então amanhã, às 18 horas, a nossa Univates Avates enquadra também. Já deu para perceber, né, Galas, que esporte é o que não falta aqui na região, né? É verdade, é verdade. Também já fui olhar o jogo do Bira e da Univates Avates eu fui também. Gosta muito de esporte? Gosto. Nas tuas horas de lazer, o que tu costuma fazer? O que os jogadores do Lajadense costumam fazer? Olha, passear com a minha namorada e eu vou também bastante no jogo do Bira, agora que voltou, e da Univates Avates. Jogo amador. Se tiver de esporte, eu tô indo aí. Tu já está estabelecendo meio que residência por aqui ou... Mais ou menos. E a LAF, Galo, você tem presenciado algum jogo da LAF? Na LAF eu nunca fui. Sinto, acho. Gostaria de ir também, mas eu acabei nunca indo. A LAF, né, Rodrigo, que nós vamos ter no próximo compromisso pelo estadual, né, da Série Ouro, na quarta-feira. O Elson Machado acabou me confirmando agora pela manhã. O jogo será quarta, então, às 20 horas, lá no ginásio do Claudião, quando a gente enfrenta o Bento Futsal. O Doda, que jogou um torneio no Kuwait, retornou para disputar as partidas finais da Série Ouro, jogou apenas diante da Soeva e já se despediu, indo jogar agora no Azerbaijão. Então lá o Doda se foi e não vamos ter a presença dele e também do Renan, que vai cumprir o terceiro cartão amarelo. Nosso time ficou meio assim a perigo agora. Mas são as consequências do futebol, né, de tudo, né, Gasparotto? Só para completar, Gasparotto, que a equipe Master Lajeado disputa nesse final de semana a penúltima rodada da fase classificatória do estadual. Master Lajeado, às 10 horas, pega o São José lá em Cachoeira do Sul. Então a penúltima rodada, e tem o clássico, o grande destaque é o clássico lá Bento e Esportivo, lá em Bento Gonçalves, na Serra. O Master Lajeado é o líder, pega o lanterna na verdade. O líder é o Esportivo com 22 pontos, o Bento tem 19, o Master Lajeado tem 13 pontos, o Garibaldi 10, o Guarani 2 e o Lanterna, então o nosso adversário São José, apenas 1 ponto. Uma vitória não vai mudar muito a situação da tabela, já está bastante definida, né? Mas torcemos aí para uma vitória. Galas, acompanhou a dupla Grenal aí durante a semana? Tu que gosta bastante de esporte? Acompanhei ontem o jogo do Grêmio e quarto o jogo do Inter. Pois é, né? A nossa semana não foi nem um pouco positiva, né, Gasparotto? Rodrigo, ontem eu fiz uma análise aqui no programa, né, com relação ao Internacional, né, que em 5 partidas, né, tinha pontos assim, agora com 6 jogos, né, Rodrigo? 6 jogos, o Inter ganhou 2 e empatou 4, tem 10 pontos. O Grêmio, nos mesmos 6 jogos, perdeu 3 e venceu 3, tem 9. Então, o Grêmio está quase junto, tendo perdido 3 partidas. O Inter, que não perdeu ainda, tem 10 pontos. Então, o importante nessa competição é tu somar a maioria dos pontos, é vencer, porque senão tu acaba ficando para trás. Ficar para trás. Mas ontem o Grêmio teve um baita de um tropeço, né? Não perdia 16 anos para o Botafogo no Estádio Olímpico. E ontem, com um gol de um ex-gremista, acabou derrotado. 1-0, Louco Abreu lá marcou deixou a torcida gremista no chão ontem, viu? Louco Abreu. Que tu olhasse o jogo, Galo? Sim. O que tu achou do time do Grêmio? Eu achei acho que 1-0 foi pouco, acho que o Botafogo ainda teve mais chance no final. No final ali, né?
Mas o Grêmio teve 22 conclusões e não conseguiu botar a bola para a rede. É o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Só perde para o Atlético Paranaense nesse quesito ruim aí. É um time que toca muita bola, mas não tem uma jogada objetiva, né? Falta um definidor ali, né? Mas agora vai ter oportunidade diante do Avaí, que é um dos times que estão lá na rabeira, né? No domingo às 16 horas, dentro lá na ressacada. Dentro da ressacada, né? Lá, mas com um grande público do tricolor, porque lá em Santa Catarina, lá em Santa Catarina tem muito torcedor gremista lá, vai ter oportunidade de reverter essa situação. Não deixa de ser um jogo, Gasparotto, de 6 pontos, porque o Grêmio ficou a 5 pontos, permanece a 5 pontos da zona da degola, viu? É um jogo de 6 pontos, a torcida do Grêmio precisa ajudar lá, porque olha, se não vencer, entra em crise novamente. E vai ser complicado. Mas olha, Rodrigo, ontem o Grêmio perdeu também para uma equipe bem montada. O Botafogo está assim, com um jogo a menos e pode assumir a liderança aí na sequência da competição, porque tem um jogo a menos. Né? Já o Inter, né, precisa também fazer a sua parte, joga em casa contra o Atlético Mineiro, que também está lá na rabeira, precisa vencer, senão também dá crise ali no Beira-Rio, eu acho, viu, Gasparotto? Né? Rodrigo, eu queria também salientar uma coisa que lá em Estrela tem uma importante competição lá de jiu-jitsu, né? Isso, ocorre a 6ª Copa Estrela de Jiu-Jitsu. Ela não é uma etapa ainda do estadual, porque o campeonato estadual de jiu-jitsu, eles pedem um tempo de observação das competições, mas ela já é reconhecida pela Federação Gaúcha dessa modalidade que cresce muito. Vai vir os principais atletas do estado lá no Colégio Santo Antônio, então vai ser muito movimentado o domingo lá nos tatames lá do Colégio Santo Antônio. No domingo, às 14h30, eu e o Rodrigo estaremos lá para dar um palhinha lá junto com o pessoal envolvido nessa categoria. E também, Rodrigo, lembrando que no mundo das raquetes, lá no Tiricaça tem o circuito tênis gaúcho infanto-juvenil, né? Uma etapa, a 6ª etapa do estadual do circuito, né? Exatamente. E no pádel, e no 7 de setembro, o pádel, né? Exatamente, é isso aí. Então, esporte para todos os gostos, né? Movimentação intensa aqui na cidade e no Vale do Taquari. Galas, tu que é mais fortinho aí, tu luta jiu-jitsu ou não? Eu não, não te arrisca aí? Não, tô fora. Então tu fica com o teu futebol, tu dá um jeito de agarrar as bolas amanhã lá no Vermelhão da Serra lá, que... Porque segunda-feira aqui o Rodrigo já confirmou a presença do Miguel Anca, que é um campeão mundial de jiu-jitsu ali de Estrela, vai estar conosco aqui na bancada. Perfeito. Galas, muito obrigado pela sua presença, a gente agradece e sempre que estiver à disposição, volte aí para bater um papo com nossos telespectadores. Obrigado, sempre que for convidado estarei presente. Ok, gente? Um bom final de semana, esporte é o que não vai faltar e segunda-feira a gente está de volta. Até mais. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos, www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você.